Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio dessa terceira temporada do podcast Idade Não É Documento. Eu sou Jéssica Tarantino, jornalista, e tenho muito mais que 30 anos. E eu, você sabe, né? Sou a Mireia Borges, sou comunicadora digital, pedagoga, um monte de coisa de idade, sabe? E tenho muito mais que 60 anos. E hoje a gente tem um convidado super especial, né, Jéssica? Com certeza. Com certeza, né? Muitas curiosidades, muito conteúdo, muitas perguntas. Muita coisa para você saber. Muita idade. Muita idade. Muita idade, né? Então, hoje eu estou apresentando vocês. Vou apresentar para vocês o Vitor. Gurias, né? Que prazer esse convite maravilhoso. Vocês sabem que normalmente eu me sinto mais à vontade nesse lado de vocês da mesa, né? Eu sou um perguntador por natureza, sabe? Eu acho isso maravilhoso. Eu acho que as pessoas que mais conseguem gerar boas conversas e boas interpretações sabem fazer as perguntas certas. Então, gosto muito de estar desse lado, mas vai ser uma honra e um prazer inenarrável estar do lado de cá, até porque neste momento de vida que se encontramos, falar sobre idade e entender isso mais a fundo é o meu momento, Tô no lugar certo. É verdade. Não, então hoje a gente tem que ficar te controlando para que tu não venha perguntar. Senão ele vai tu não tá ligado. Eu já tô louco, eu tô pensando, eu tenho que botar o meu de uma vez. Não, e tu sabe que é muito engraçado que eu fui convidada para um podcast, acho que foi ano passado, sabe? E as pessoas me faziam as perguntas, eu respondia e devolvia com uma pergunta. Porque eu não consigo me controlar. Nem eu. Somos nós da comunicação, né? É sobre isso, mas vou te dizer, isso dá uma pitada de coisa boa. Normalmente sai conteúdo bom quando são todos bons perguntadores e que respondem bem, né? Perfeito. Então tá, gente, eu vou apresentar então o Vitor, para quem não conhece, porque muita gente conhece, mas eu vou apresentar. O Vitor é empresário e CEO da ProHub. A ProHub fica, vocês não sabem aonde fica? Fica aqui na Famex, dentro da PUC, né? A ProHub é linda, um prédio todo de vidro, que depois vocês já viram, né, no nosso... Então é aqui que o nosso CEO da ProHub, hoje nós pegamos ele para entrevistar. Nessa terceira temporada, né? Porque a segunda temporada... Que a Mireia, vocês não sabem onde fica a ProHub, ela botou uma que eu pensei que ela dizia no meu coração. Eu também que ela morava pensei. Aqui. Eu pensei, ai, que querida, maravilhosa. Mas é isso aí, eu sei que mora no teu coração também. Mas a linguagem corporal dela falou. Eu senti tu também. Viu que ela interpreta muito bem. Bom, o Vitor é especialista na criação de podcast e ferramentas de comunicação da marca. Ele ajuda empreendedores a se destacarem digitalmente, gerando vendas e fidelização. E inspira profissionais em eventos e palestras sobre o poder da comunicação para o crescimento das marcas. Vocês viram só que bárbaro isso? Principalmente, gente, esses influenciadores digitais, que temos vários, né? Vem para a ProHub, vem conversar com o Vitor, que, olha, ele dá um jeito na vida de vocês. Né, Vitor? É isso aí, E vocês sabem, gurias, que desde o momento em que a gente está passando por uma revolução na comunicação, né? E às vezes a gente para e não analisa dentro do tempo e dentro da história de que a gente está contando hoje a história que depois vão ler nos livros, né? Na verdade, que eles vão olhar lá nos tablets, né? Sim. Nas escolas e ver esse momento na comunicação. A comunicação mudou. Desde que surgiu o celular, todo mundo tem seus 15 minutos de fama aqui, né? Sim. Antes a gente fala em comunicação de marcas, a gente pensava para comunicar com as marcas somente nas grandes emissoras, era algo muito mais complexo, outdoor. Hoje em dia tu pode representar e ser de fato a voz do teu negócio. E a oportunidade está aí. E foi aí que a gente se inseriu. E dentro dos estúdios de podcast, né? Que eu acho bárbaro. É fantástico. Isso daqui, eu de fato amo o que a gente faz, sabe? E por que, como é que te veio isso de criar os podcasts, de criar a ProHub? Então, Vamos começar do início. Vamos começar do início, assim. Eu vou voltar um pouquinho do momento da criação da ProHub para o momento do meu segundo grau, né? No segundo grau, eu ainda não sabia muito bem o que ia fazer. E eu nunca fui o aluno prodígio, assim. Eu sempre estudei na última semana para passar. Sempre fiz bonito na última semana, mas sempre foi na última semana para passar. Meu negócio sempre foi comunicação. Eu estudava numa escola Padre Reus, em Porto Alegre, que tinha uma rádio.
Só que a rádio tava pausada lá, mas eu sempre ia lá e sabe, saboreava o ambiente, olhava os equipamentos. E o meu professor de filosofia era o fundador daquela rádio e também o fundador da Rádio Itapuã, que é uma rádio do distrito de Viamão, assim, né? E que era uma rádio comunitária. Anos se passaram, eu fui para outros lados, fiz direito, sabe? E uma das idas para Itapuã, assim, eu tava na faculdade de Direito ainda, na verdade. Umas idas para Itapuã, Rádio Itapuã, veio tudo à mente e tal. Eu fui lá, o professor tava lá, coincidentemente. E nessa daí eu falei, professor, eu tenho muita vontade de participar dessa parada aqui, fazer rádio. Daí ele falou, eu tenho um programa para tu fazer aos sábados da meia-noite às 6 horas da manhã. E eu topo demais. Não acredito. Eu tava muito pra fazer. Isso quantos anos tu tinha? Entrei na faculdade com 16, 17 ali. Tá? Tinha É entrado um com baby, 16, gente. Um baby. Mas eu queria muito aquilo. E pra mim era fantástico, porque tu falava o telefone, as pessoas ligavam e tu falava com a comunidade. E aí... Isso é fantástico. Itapuã era pequenininho e era show de bola e tal. E aquilo começou... Aí depois eu, sabe, subi e aí comecei a pegar um programa da sexta-feira das 10 ao meio-dia. Só que daí eu ia a Itapuã e assim, obviamente eu não dirigia. Eu ia para Itapuã, que é 40 e poucos quilômetros de Porto Alegre, depois ia estudar em Canoas. Aí assim eu fiz um tempo, amava essa parada até um dia que eu tive que sair. Então ali cortou um pouco a minha vida direta com a comunicação em si, mas obviamente que os trajetos, os caminhos que eu segui dentro das minhas carreiras me faziam ser comunicador. Sim. Porque todo mundo é comunicador de forma nato, né? É da gente. E aí tá, bom, abri outros negócios, o tempo se passa e tudo mais. Bota aí, corta pro primeiro ano de pandemia. Agora, recentemente. 2020. Eu tava rodando uma assistência de smartphones, uma distribuidora de peças para outras assistências a nível nacional. Era um prédio bem grande, assim, a gente ocupava uma grande área, como a gente atendia o mercado corporativo, nós éramos grandes, tá? E dentro do prédio tinha toda uma parte de um depósito e um outro escritório que tinha se mudado há pouco tempo, uma produtora de eventos. Um pouco antes da pandemia, e aí eles pararam logo, né? Se mudaram, investiram e tiveram que parar. Bom, fomos consumidos, infelizmente, nem quero entrar muito nesse assunto, já entramos várias vezes para falar de pandemia, né? E a gente começou a ser consumido, ficou no fim de 18 colaboradores, ficou eu na frente do balcão, mais um técnico, e a gente pode abrir, pode fechar, sabe? Aquela tristeza que a gente viveu e que fortaleceu alguns, derrubou outros, mas foi importante. E eu sempre inquieto, né? Aquilo começou a me fazer muito mal, eu já não sabia o que seria. Sou um cara meio ansioso por natureza, então a ansiedade, quando ela começa a bater, é complicado. É horrível, entendeu? Porque a mente do cara na hora de dormir pesa, porque tu não... Bom, e aí eu comecei a olhar pro mercado e pensei, eu preciso fazer outra coisa, preciso encontrar outro negócio, preciso me movimentar. E eu comecei a perceber, nesse novo momento da revolução da comunicação, que a pandemia, de certa maneira, empurrou os comunicadores a fazer de casa e obrigou eles a fazer de casa e mandar o sinal para as emissoras. E esses caras de casa começaram a aproveitar e fazer seus próprios conteúdos também. Aos pouquinhos, de leve, um início e tal. Até que eu vi um comunicador famoso com uma marca apoiando ele no seu programa no YouTube. Eu pensei, mas olha aí. As marcas, na verdade, elas apoiam a voz e não a emissora. Só que esses caras vão precisar de qualidade que a emissora entrega para que eles possam ser o eu empresa, né? E aí eu pensei, putz, São Paulo tava bombando o Flow Podcast, Inteligência Limitada. Comecei a fazer umas pesquisas aqui, só tinha um ou outro estúdio de podcast que não tinha vídeo, eram em estúdios de áudio mesmo, de gravação de CD e tal, e os caras emprestavam Sim, o espaço. Idade Não é Documento começou com só voz, era só áudio, não tinha... Era tinha podcast vídeo. Spotify mais do que Spotify, YouTube, né? Sim. E a gente decidiu, vamos fazer. Só que eu tinha a vontade, eu tenho a veia empreendedora, sou um cara comercial de relacionamento, mas eu
desconhecia os bastidores, né? Equipamento e como faz essa parada. Tu não sabia? Não, Não? claro que não entendia, assim. Entendia do meu celular, já estudava como fazer bons vídeos para vender os meus negócios. Então eu sempre fui um curioso, né? Sim. E aí quer saber, eu vou conhecer esses caras lá atrás. Saí corredor afora, bati na porta dos caras, né? Falei, cara, o negócio é o seguinte, tô com uma ideia de montar um estúdio de podcast, de gravação de vídeo e conseguir ajudar as professoras e professores a dar as aulas online, que os caras também estão dificuldade. Falei dos problemas da pandemia, apresentei para eles uma solução, e eu falei, vou abrir, começar amanhã isso aí. Vocês querem entrar? Vamos montar uma sociedade. E os caras disseram, cara, tá louco? Chegou do nada assim, não sei nem o nome dele direito. Eu falei, vocês têm até hoje, às 9 da noite, pra tomar uma decisão, senão amanhã eu vou começar por mim mesmo, sozinho, essa parada. Aí chegou, sou um cara decidido. Chegou 19 horas, no final do expediente, eles entraram e falaram, a gente quer fazer. Em 13 dias, nós montamos o primeiro estúdio sem nada, gurias. Porque a gente não tinha dinheiro, já tinha ido tudo, não entrava o investimento nada. é alto, É né? alto. Eu não sei se as pessoas têm noção do investimento, né? Se é pra fazer um troço bem feito, o investimento é alto, sim. Mas nós fizemos, assim, eu lembro que eu colei as placas acústicas e naquela noite eu vomitei em casa porque essas colas e tal. A gente raça, peito e raça. Surgiu o primeiro estúdio em 13 dias, no 16º dia nós tínhamos um primeiro cliente, tinha uma demanda latente absurda. E aí em 20 e poucos dias a gente fez um grande já podcast, tinha mais de 50 mil views, que já aí pessoas Nego Di, Ale Oliveira, Duda Garbi... E só foi, assim. E aí, desde ali, a gente foi... E foi sempre em Porto Alegre? Foi sempre em Porto Alegre. Começou na Sertório, da Sertório a gente foi junto para Loureiro, depois nos mudamos para Loureiro, a gente está na Loureiro, também tem em São Paulo, tem o estúdio de verão. Agora a gente iniciou a nossa caminhada na PUC e aí a gente pretende se mudar, de fato, para cá 100%. Pois é, por que vocês resolveram trocar para cá? Então, destino. Eu poderia te dar uma outra resposta um pouco mais técnica, tá ligado? Mas eu vou ter que te falar, sempre foi destino, sempre foi universo, sempre foi... Não é uma resposta comum de um empresário dar. Mas eu acredito muito no feeling, eu acredito muito em energia, eu acredito muito que as coisas rodam. E assim, se tu tá aberto para isso, se tu tá conectado com isso, tu não perde o cavalo encilhado, sabe? Essa é a minha resposta. E esse é o momento e é aqui que a gente tem que estar. Que legal. É um fato. E assim, minha maior alegria é poder comunicar e principalmente poder ter dado voz para tantas pessoas incríveis, tantos conteúdos, mas foram mais de 600 podcasts diferentes, gurias. São quase 10 mil episódios. De assuntos diferentes. De multidisciplina, assim, total, sabe? Desde segurança do trabalho à constelação sistêmica. Sei lá, entendeu? Foi de tudo já aconteceu. Até a Madura veio pra cá. Até falar sobre idade madura. Então, assim, é sobre tudo mesmo. Então é incrível demais. A gente tem uma enciclopédia de conteúdos... Que bárbaro. Intermináveis, assim. E a gente pode dizer, então, que nos últimos 4 anos que a tua vida virou uma verdadeira loucura. Verdadeira loucura. Tanto profissional como pessoal, não é? Como pessoal também. Foi uma grande virada. Eu não tenho formação superior, apesar de ter passado por 4 faculdades diferentes. E todas essas faculdades, bem diferentes uma da outra, inclusive. Todas essas faculdades eu fui, tipo... E aí também é coisa que a gente não entende, né? Até muito perto de terminar, assim, sabe? E essa última que não, vou me formar em administração, então já tinha feito o primeiro TCC, estava no TCC 2, faltava 3, 4 cadeiras, mas eu abandonei tudo para tocar esse negócio. Então, assim, mais uma aplicação para fazer com que isso daqui rodasse. De fato, é uma loucura quando... Eu acho que para dar certo um negócio... Realmente tem muito da dedicação e energia de quem tá por trás dessa parada. Acho que tu imprime a tua personalidade ali e eu sou inquieto por natureza, então a ProHub ela é inquieta, ela ferve, sabe? E ela ferve energia e essas energias se conectam com as outras energias de todo mundo. E tudo isso sozinho? Não, eu tenho um time grande que faz isso acontecer 24/7, né? E eu tenho o meu sócio querido, que é o cara que...
a sociedade já mudou desde que a gente iniciou, tá? Alguns tomaram outros caminhos, venderam suas partes, foram felizes e isso é maravilhoso. Ou seja, uma ideia que saiu daqui deu certo e as pessoas que acreditaram se beneficiaram de alguma maneira. E eu tenho o meu sócio querido, que é o Cristiano, que a gente é tipo água e vinho, assim, totalmente, sabe? É completamente diferentes as personalidades. Completamente diferente as personalidades. Ele não veio aqui na ProHub? Ele? É. Claro, vocês conhecem ele. Ele é o cara que cuida Eu já de toda... vi. É o diretor técnico, é o cara que cuida de toda a organização de eventos. Eu acho que eu não conheço. Conhece. Ele é muito diferente de mim e é por isso que funciona. Sim. Né? Eu não sei se é assim no casamento. É assim no casamento, Gurias? Eu não sei também. Né? Porque um funciona de um jeito e o outro funciona de outro jeito. Eu sou super expansiva e o meu marido é super calmo. E eu sou super ansiosa, super querendo, que nem tu disse, pra ontem, né? Então, é assim que funciona. Só que a gente tem que respeitar. Vitor, e a gente sabe assim, que dentro de todos os negócios existem momentos decisivos, momentos difíceis, momentos de aprendizado, momentos de perrengue, né? Tem alguma história assim que tu não contou até hoje, de bastidor mesmo, de alguma coisa dar errado, de alguma coisa dar muito certo, ou de algum problema? Porque isso existe nos negócios, principalmente na comunicação e nos bastidores. E né? nos empreendedores também. Assim, Gurias, Todo dia acontece. Todo dia. Assim, eu acho que a gente trabalha com uma área que ela imprime muita expectativa nas pessoas. Porque pensa o seguinte, né? Tem duas pessoas que estão normalmente muito nervosas em 3, 2, 1. É quem vai iniciar e o cara que tá cuidando da técnica lá, né? Uhum. Então são dois entes que estão muito fortes ligados naquele momento. E não ir do lado de cá. Então, só que a gente tá botando no momento e a gente tá num ambiente completamente controlado aqui. Mas bota, sei lá, South Summit Brasil, sabe? 5.000 pessoas ao olhando vivo. Um palco ao vivo. Saca? Então, assim, esse tipo de coisa a gente vive com esse frio na barriga sempre, né? Sim. Então, vai entrar ao vivo agora o vice-presidente da República em 3, 2... Tá, isso tem que funcionar. Então... Às vezes pode acontecer um detalhe ou outro detalhe de não rodar, mas eu acho que os grandes desafios que a ProHub teve, de fato, foram o momento em que a gente inicia esse negócio. Era um momento muito difícil na economia, tanto para que a gente não teve investidor, né, Gurias? Então ninguém injetou grana na ProHub para a gente iniciar. Nem era momento para isso, ninguém estava investindo em nada, as pessoas estavam guardando grana. A gente também não tinha perfil de investidor, nunca tive, e também não era o momento de ter grana para investir, então foi tudo feito muito na raça. Pensem, a gente montou um mercado novo, nós somos vanguardistas em todo o sul do país em montar esse modelo. Eu não sabia o que entrega, o que a Mireia precisaria com o projeto dela, o que de fato é isso, né? O que é? Ela chegava, conhecia podcast, tinha uma curiosidade e vinha nos procurar, mas o que ela nem sabia o que na verdade entregaria para ela. Então a gente entendeu como isso funcionaria, fizemos uma série de testes, né? Criamos um conceito, criamos uma entrega, moldamos um mercado de profissionais técnicos que não tinham, entendeu? Não existia operador de podcast. Existia cara que operava TV, cara que sabia mexer em câmera, mas assim, um cara formatado para entender como funciona essa dinâmica aqui, deixar o mais preparado possível para depois cair na mão do editor. Toda essa esteira de produção foi criada pela gente. Muito louco também, a gente precificou um mercado. Sim. A gente precificou o mercado. E hoje me arrependo, deveria ter começado mais alto. Não, vai devagar, vai devagar. O que eu quero te dizer é que, assim, o segundo estúdio que surgiu com base de ter feito cliente oculto com a gente. E para concorrer, ele entrou num processo de concorrência por preço. Né? Então ele fez a base do nosso preço. Quem disse que aquele era o preço de fato? E vou te dizer, isso refletiu em São Paulo, isso refletiu em outros estados e a gente de fato colocou. Vocês têm um estúdio lá em São Paulo? Nós temos um estúdio em São Paulo, na Vila Mariana. Nosso negócio ele tende a crescer
abrindo estúdios em outros locais, principalmente virando bandeiras, porque tem muita gente que teve dificuldade, que abriu e pensou que isso era um grande negócio, mas a coisa não é bem assim para fazer rodar. Então a gente tem uma estratégia de força, a gente sabe vender essa parada e a gente tem um formato de entrega muito específico. Eu acho que isso, a ideia é essa, é virar bandeiras de outros estúdios, mas principalmente a gente ser dono da nossa própria audiência. Vitor, e explicando assim para leigos, né? Que a gente sabe que da comunicação, por exemplo, alguém contrata que seja uma agência de comunicação ou um podcast mesmo. Acredita que uma única pessoa é quem faz tudo. Quais são os processos e como que são desenvolvidos, né? Tem o logo do podcast, tem a reunião de briefing, que é quem faz, tem a gravação, o agendamento. Como que é o processo? Quais são as áreas de atuação para quem não sabe como funciona toda a produção de um podcast? Normalmente o cara que quer fazer um podcast, ele tem uma ideia, né? Ele tem um conhecimento, ele quer comunicar algo para alguém e ele não sabe muito bem como faz isso. Porque a partir desse momento tu precisa ter domínio de plataformas, né? Tu precisa ter capacidade de criação de identidade dessa parada, de pensar em trilha sonora, de entender como faz toda a parte de captação de vídeo, edição desse material. Então, assim, hoje, a maneira como a gente criou essa solução, a gente parte de entender fundamentalmente qual é a ideia dessa pessoa, porque é o seguinte, ela pode ter uma ideia de comunicação, e isso é um ponto do produto, mas a gente aprendeu que entender as expectativas dela com esse produto e os objetivos dela também é um baita ponto, tá? O que ela quer? Ela quer ganhar dinheiro com patrocínio com esse produto, tá? Isso é um ponto. Ela quer criar autoridade no segmento de atuação dela, isso é outro ponto. Ela quer gerar relacionamento e network com pessoas que passam na mesa, tá? Então isso é outro ponto. Ela quer muitos views e ficar muito famosa, bom, então isso é um outro ponto. Então assim, tu entendendo isso, a gente consegue criar uma estratégia melhor para esse produto do cara, né? Mas a gente tira o produto do papel, faz toda a parte de criação de nome, quando não tem ainda, ou sugestão de nomes para essa pessoa decidir, a criação da identidade visual, né, logomarca, as vinhetas, trilha sonora, a parte de captação, edição ou transmissão ao vivo. A gente faz a retirada dos cortes, né, que hoje em dia, às vezes, tem mais valor de impacto do que o próprio episódio em si. E isso diz muito... isso vai muito de encontro ao momento atual, à geração atual, o consumo imediato, rápido, mastigado e simples da maioria dos conteúdos. E a gente gosta de ser... A gente tem tendência ao que nos chama atenção. Vamos lá, sei lá, alguém xingando alguém na rua nos chama atenção. Aquele momento é uma fotografia imediata de algo que nos tira da nossa zona comum. E o corte, ele tem esse efeito. Às vezes tira muita coisa de contexto, tem os pontos negativos, mas deixa curiosidade na pessoa. Deixa curiosidade, normalmente é o ápice do ápice, e a gente tá sempre querendo consumir tudo imediato, então quando vem com o ápice daquilo, os cortes acabam tendo esse efeito, né? Então a gente faz a seleção desses cortes, edita esses cortes, deixa eles prontos para postagem no formato correto nas multiplataformas de redes sociais. A gente configura o canal das plataformas de streaming, as principais, né? A gente pode falar aqui de YouTube, de quem está escutando no Spotify também. Sobe esses episódios, cria a capa do vídeo, né? A thumbnail, a gente pensa junto em título. Quer dizer que, então, eu acho que, por exemplo, falando como uma mulher madura, falando da maturidade, as mulheres que têm esse dom da comunicação, né? Acho que nem tu disseste, todo mundo tem o dom da comunicação, mas às vezes tem muita gente no Instagram que fala aquela coisa, mas fica um pouco retraída porque ela não sabe muito o que tem por trás. Ela sabe falar, ela sabe expressar. Quer dizer que então as pessoas mais velhas que não têm muito, como é que se diz? Experiência nessa ou parte. Conhecimento de tecnologia, que isso aí é fundamental, a gente não nasceu nessa época da tecnologia. Então, ela procurando a ProHub consegue dar os passos, consegue dar para ela toda como funciona e como ela pode começar a participar, é isso? Sem dúvida, a gente pega pela mão, vamos juntos nessa caminhada, entende? Como parceiros, assim. Qual é a minha máxima desde da abertura das portas, assim,
deixar que a pessoa se dedique, faça aquilo que ela faz de melhor, que é gerar o conteúdo, e a gente faz todo o resto, entendeu? Eu quero que ela não se preocupe com o resto é para ser resolvido pela gente. A parte chata é com a gente. A parte boa e gostosa, que é gerar o conteúdo e fazer o que gosta, é com o cliente, é com a pessoa, sabe? Esse é o ponto. Perfeito, mas assim, ó, eu acho que quem quiser saber daí pode te chamar, né? Pode chamar que a gente conversa. Até porque assim, ó, aqui eu tô curiosa para saber muitas outras coisas. Por Então, favor. essa questão fica muito mais comercial e muito mais individual para cada pessoa, né? É isso aí. Vitor, em poucas palavras agora, vamos em alguns minutos pra gente poder entrar em outro assunto, tá? Quem é o Vitor tirando todos os crachás? Tirando todos os crachás, cara, eu acho que esse termo inquieto, ele me resume bem, assim, tanto que a gente imprimiu isso na empresa, e a empresa tem muito a minha cara. Eu sou um cara muito inquieto, eu sou um cara bastante sonhador, né? Eu sou um cara que me energizo através de outras pessoas, vendo outras pessoas bem, assim, em volta de mim. Isso é uma coisa muito legal. Eu sou um cara que não gosto de... Não entendo muito bem a palavra solitude, mas não gosto muito de solidão. Eu sou um cara que nasceu para estar acompanhado. Rodeado de pessoas. Eu gosto de barulho, eu gosto de conversa. Tu é música alta, casa cheia? Isso. Eu sou um cara extremamente família, música alta, casa cheia. Não sei, vocês tinham essa percepção? Sim. Não. Eu não. Não? Não. Tu achou que eu fosse mais retraído nesse sentido? Achei. Eu gosto. Eu gosto de cozinhar pra caramba, assim. Eu gosto da confusão. Eu gosto de levar tudo, fazer aquela bagunça. Todo mundo depois vai sentar e eu pego tudo, vou arrumar. Tu tem alguma descendência qual? Tenho descendência belga. Belga? Vou te dizer, não conheço conheço nada do povo também. belga. Nossa, eu não conheço nada do povo. Só o chocolate. Só o chocolate. Eu acho que eu nunca nem conheci ninguém dessa descendência. Por isso que o Abs é tão diferente, meu sobrenome, né? Então as pessoas, tanto belga quanto o Abs, é sobre isso. Não entendo nada, mas eu diria que eu era italiano. Eu também já achei que tu era italiano, porque eu sou de descendência italiana e gosto disso, casa cheia, música. Braço mexendo. Todo mundo junto, gritando. Faço uma pasta gurias, assim, ó, do sabor que vocês quiserem. Escolhe o molho, eu faço. Oba! Gosto. Olha só. Vitor e a gente... Opa, desculpa. Não, vai. Não, eu só queria saber antes de trocar pro assunto, que eu quero saber essa parte gastronômica, né? Eu quero saber o que tu acha da inteligência artificial. Tchê! Que baita pergunta, velho. Assim, ó. Eu uso pra caramba, tá? Só que eu uso pra caramba a inteligência artificial exatamente como os filmes de ficção mostram aquele robô doméstico, assim, sabe? Então, ela me serve... Eu tô falando aqui de ChatGPT, tá? Eu não tenho amplo conhecimento de todas as ferramentas, tipos diferentes de inteligência artificial. Falando Vitão, daqui a pouco eu busco para ela como ferramenta de trabalho. Então, tipo, vou olhar um exame de sangue. Cara, eu subo na inteligência artificial, peço para ela avaliar e troco uma ideia. Né? Onde eu preciso melhorar, o que eu preciso fazer, ela identifica para mim, então ela tabula as coisas muito mais rapidamente, então ela me serve de fato como uma assistente muito superior do que a Alexa, né? Eu gosto de usar. Se eu tenho preocupação de que ela vai tirar vagas e acabar demitir pessoas, eu acho que sim, isso tende a acontecer, mas eu acho que isso deu a oportunidade da gente cada vez ser mais humano, sabe? Humaniza mais. A criatividade, ela é muito humana. Pede para ela fazer tirar ali, criar uma imagem de acordo com... Cara, ainda é inteligência, ainda é duro, ainda é uma máquina, isso nunca vai substituir o ser humano. Então, eu acho que comunicação, relacionamento, cada vez vão estar mais em alta. Tu conseguir gerar e gerir a tua capacidade de inteligência emocional, tudo isso vai fazer com que tu seja algo... Eu acho que o futuro tá aí, né? O futuro tá aí. O futuro tá aí. E tu quer ver? Buscando para minha área do futuro, o que a gente está fazendo aqui de forma gravada talvez não vá ter tanto mais valor, porque isso daqui facilmente pode ser copiado por uma inteligência artificial. Hoje, sem a mesma qualidade, dá para ver que é duro, mas bota daqui 5, 10 anos. Sim, onde entendeu? foi mais desenvolvido...
Então, o ao vivo vai ser o grande diferencial, essência genuína das pessoas. Então, quando tiver ao vivo, tu consegue comprovar que, a humanização verdade, das pessoas, é a Mireia falando de verdade. A energia, o olho no olho. Não, né? e aquela expressão facial da pessoa, do que ela está achando, se ela emocionou, se ela não emocionou, se ela é fria, se ela não é fria. Isso tudo vai dar para ver sabe que essa a parte emocional. ciência por trás do conteúdo e a grande capacidade acadêmica de entregar o conteúdo vai ser menos relevante do que tu fazendo ao vivo e sendo a Mireia dando o ponto de vista dela sobre algo real, do que não a perfeição de uma entrega. Sabe, a nossa essência humana, ela é insubstituível, então acho que tá aí. Então, mas eu uso na ProHub, penso em como utilizar para facilitar processos, para deixar mais rápido, com menor custo, etc. Acho que para isso ela tem uma função super útil, assim. Tudo bem, eu queria saber isso. Inteligência. Vai, segue. Não, eu só agora... Eu tenho uma metralhadora aqui, eu tô me segurando. Então eu tô cheia de fala, garota. Vai. Não, eu agora... Trocando, eu queria fechar essa parte para a gente entrar na outra parte mais pessoal de quem é o Vitor, né? Eu sei que tu fazes muito exercícios, muito, porque eu te acompanho de manhã, quando eu abro, eu já olho o Vitor lá fazendo exercício. Eu digo, meu Deus, como é que pode fazer tudo aquilo que ele faz? Por que tu começou tudo isso? Não, antes eu vou colocar minha percepção, porque foi como eu comentei contigo, né? Eu te acompanho, acho que desde 22, pelo menos, né? E é uma mudança significativa de identidade, inclusive. Não identidade, né? Não é uma questão de essência, mas é uma mudança muito significativa. Assim, para quem está acompanhando toda essa tua mudança, né? Antes de falar sobre a mudança, duas coisas. Eu sou inquieto, né? Eu acho que isso de ser inquieto talvez seja um dos pontos que me faz... tem que estar sempre, talvez, inventando algum desafio novo na vida. Então, me coloca, talvez, no segundo ou terceiro grande momento de mudança, assim, dessa de causar uau e tudo mais, né? Mas antes disso, eu queria falar o seguinte. Sabe que eu nunca me imaginei como influenciador ou alguma coisa do gênero? Tu vê, né? Casa de Ferreira e Espeto de Pau. As pessoas me conhecem. Segunda Jaqueline, não. Não? Pois é. A gente fala sobre... eu gero comunicação, falo sobre comunicação, dou a oportunidade das pessoas se comunicarem e alcançarem cada vez mais pessoas. Palestro sobre isso, falo tudo mais. Beleza. Mas assim, eu nunca achei que minha vida pessoal, de alguma maneira, influenciaria alguém. E eu também nunca tive a arrogância de achar que eu tivesse qualquer coisa de legal no meu dia a dia, que não fosse o meu trabalho mesmo, com a possibilidade de influenciar alguém. E, gurias, com certeza. Desde que eu comecei a postar essa parada da minha mudança, porque o meu objetivo é chegar aos 40 anos de idade na minha melhor versão. Fato. 360, estou falando espiritualmente falando, rede de relacionamentos, meu corpo físico, sabe? Profissionalmente, esse é o meu objetivo, assim. E eu precisava criar um objetivo, afinal a gente tem que entrar nos 40, tem que fazer algum sentido, né? Então, eu nunca imaginei. E desde que eu comecei a fazer essas postagens, a quantidade de pessoas que se sentiram motivadas e, de fato, ajudadas por causa disso é impressionante. Porque eu sempre fui um cara de hábitos... gurias, hábitos de vida mais fácil, assim, né? Tipo, vou chegar em casa, vou abrir minha garrafa de vinho, vou tomar meu vinho, vou fazer uma massa do que for, sem zero preocupação do quanto, pelo menos um mínimo de controle sobre, beleza, me passei talvez final de semana, segunda-feira eu devo entrar nos trilhos. Não, segunda-feira rolar, vai rolar. Então, sabe, vivendo prazeres sempre momentâneos e imediatos. Não pensando na saúde para o futuro. Não pensando na saúde para o futuro. E aí, eu não sei se eu fugi da pergunta, mas vocês querem saber do momento do porquê dessa mudança. E às vezes são nas pequenas coisas, né? E aí que tu vê sobre o quanto tu realmente motiva e incentiva as pessoas. Um dos pontos principais é South Summit Brasil desse ano, tá? A gente estava no segundo ano consecutivo que a gente faz a transmissão do South Summit para a Prefeitura de Porto Alegre e tudo mais. Para esse ano, a equipe toda que entrar tinha que entregar exame laboral. Opa! Sabe? É exame laboral que se chama, né? Uhum. Exame... Sangue.
tudo, né? Vai lá o médico, pressão, não. Tá, daí a gente, o time era grande e tudo mais. Eu falei, quer saber? Vamos chamar um médico aqui na empresa, a gente marca uma tarde, todo mundo faz, acho que eram 12 pessoas e tudo mais. E um deles era eu. Aí eu vou fazer o médico e tal. Aí ele chegou assim, médico bombadão, sabe? Esses médicos que são nova geração, assim, Sim. sabe? O cara focado nisso, esporte e tudo mais. Cardiologista. Aí ele chegou assim pra mim e falou, cara, tu fuma de vez em quando, tá bebendo, tua musculatura é inexistente, porque eu fiz a bariátrica em 2012. Isso é outro assunto para dizer um segundo momento de mudança absoluta, né? Tu não tem musculatura porque tu fez a bariátrica, não faz nenhum tipo de exercício, não treina, tá com a pressão alta, tá tomando esses negócios de cafeína, essas paradas, são estimulantes, né? Para conseguir trabalhar mais. Cara, se tu chegares aos 70 anos de idade, não será tu quem estarás limpando a tua própria bunda. Saiba disso. Uau! E aí, assim, eu fiquei, caramba, cara, eu não gostaria que alguém estivesse limpando a minha bunda com 70 anos de idade, né? E assim, brincando, esse realmente foi o argumento dele, chocante, e ele realmente me chocou. Sim. Né? Porque eu fiquei pensando, de fato, eu tô construindo algo que... Meu pouquinho, né, gurias? Assim, a gente vai indo, né? Para minha aposentadoria, em questão de tranquilidade, talvez, de prosperidade, né? Uma empresa próspera, uma vida próspera. Mas talvez não tenha a mínima capacidade de conseguir aproveitar isso lá na frente. Ou qualquer coisa nesse sentido. A gente trabalha 24/7, né? Em algum momento, como é que eu... Então, assim, a aposentadoria do corpo não estava sendo, sabe, depositada mês a mês ali, a moedinha no porquinho, não estava sendo feito. E eu fiquei com aquilo na cabeça. E aí que tu começou com os exercícios. E aí que eu comecei... Aí que tu começou a pensar. A pensar e a pensar que tu tem que ter saúde para envelhecer. Eu comecei a pensar e comecei a me perceber. Não comecei a me perceber. A gente estava conversando aqui nos bastidores sobre isso, se eu estava me amando, alguma coisa nesse sentido. Eu comecei a me perceber antes da mudança. E aí eu comecei a sentir já a dorzinha aqui, já comecei a perceber que eu estava sem energia para determinadas coisas, comecei a perceber que no final de semana, quando minha esposa me convidava, talvez para a gente ir tomar um chimarrão no parque, eu já estava optando por ficar em casa vendo TV, tomando um vinho, ficando quieto, convidando ela para fazer gordices, sabe? Nada contra gordice, maravilhoso. Hoje eu vou fazer gordice, inclusive, né? Hoje de noite pode. Nada contra gordice, mas assim, sem nenhum tipo de controle sobre aquilo. Então, eu comecei a me perceber. E aí, um dia, num dessas gordices, num dos jantares, um grande parceiro meu foi jantar lá em casa com sua esposa e tal. E aí ele falou, cara, tem uma academia na PUC, maravilhosa, eu tô a fim de começar, tu não queria fazer uma academia comigo pra gente fazer junto? Isso era um domingo. Aí eu falei, vamos. Segunda-feira, cedinho, eu fui lá. Ele não fez. Ele não foi. Ele foi e não começou, tá? E não se matriculou. Eu me matriculei, na terça-feira eu iniciei... isso faz 4 meses, tá? 4 meses alguma coisa. Na terça-feira eu iniciei. Eu sempre fui muito focado naquilo que eu faço. 4 meses que tu começou a fazer aqueles exercícios? Gente... Hoje eu corro 15 quilômetros. E quanto que tu estava e quanto que tu perdeu já? Perdeu não, a gente não diz que perde, a gente diz que elimina, né? Nesse dia, na medição da academia, eu estava com 103,7 e hoje na medição com o nutricionista 85,3. Hoje Uau. teve medição. Hoje foi o dia que eu fiz a avaliação dos 4 meses. 3 meses com nutricionista. Eu não sou muito boa com números. Quanto que isso tá? 17 quilos, né? 17, 18. Quase 20. Ganhei massa magra, treino todos os dias, sabe? Comecei a... Minha alimentação... E assim, é impressionante quando tu começa a mudar os hábitos que tu percebe que... Tu diz que gosta de cozinhar, né? Eu amo cozinhar. Isso é uma coisa que é complexo, sabe? Porque, beleza, daí a gente faz as marmitas da semana, né? Tudo é pesado, né? Daí tem esse momento. O momento antes era a gente todos os dias fazia um rangão. Hoje a gente cozinha a marmita da semana e a gente se prepara assim. Mas assim, sabe que tudo é questão de perspectiva do momento que tu tá vivendo. Porque
hoje, sem açúcar, o melão é um doce pra mim. E aí tu começa muda a sensorial, o paladar das coisas. E tu começa a sentir prazer no arroz integral. Tu começa a sentir prazer num franguinho bem temperado. E muda muito o paladar? Muda muito o paladar. Não, e outra, tu falou que tu gosta de cozinhar, mas existem várias receitas deliciosas. Maravilhosas e são super saudáveis, de salada, de molho, de tudo, né? Mas tu também tá com essa, assim, de marmita, né? Agora. Sim. Tô fazendo umas marmitinhas, mas o meu projeto é chegar nos 40 bem, mas o meu plano é 100 anos. 100 anos. Não, chegar aos 100 é o meu, entendeu? Mas é que... Por quê? É porque eu fiz um desafio com os meus filhos, sabe? Um deles me desafiou a começar uma atividade física e o outro me desafiou a parar de fumar, né? Aí eu de raiva falei, vou começar agora, mas vocês vão ter que me aguentar até os 100 anos. E o que fez com ela, e o que fez com ela entrar na atividade física tem apenas 8 anos. A gente faz crossfit juntos daí. Quê? Crossfit. Vocês fazem crossfit juntos? Eu e minha filha de 8 anos. Demais, que massa! E eles me desafiaram, né? Um me convidou pra atividade, o outro pra eu ter mais saúde, então E meu tu não desafio... tá mais fumando? Não, estou fumando fazem 35 dias. 4 horas, 12 minutos, mas quem tá contando, né? Não, 36 dias. 9 de legal. setembro foi o dia que eu parei. E como é que foi esse processo? Não tô pensando, tô um dia de cada Tá vez, vivendo. assim. Hoje eu tô sem fumar, ontem eu tava, anteontem também, antes de ontem também, e assim a gente vai indo. Sei muito... Mas eu achei uma baita tu ter parado de fumar e ter incluído outra coisa. E daí são várias mudanças, né? Porque são daí várias tu consegue saborear o processo, porque o nosso processo tu só faz sentido com as pequenas conquistas, né? Não me vem com essa. Qual é a minha meta? Parar de fumar. Puxa vida, mas daí acabou a graça da vida, entendeu? Né? Tirou um dos maiores prazeres da vida do cara. O que tu vai botar no meio do caminho para que tu possa comemorar pequenas vitórias? A gente vive de vitória, pô. E de prazeres, né? De prazeres. De prazeres a longo prazo, né? E assim, mas 1º de agosto eu comecei na academia, na atividade, e setembro só que eu parei de fumar, né? 9 de setembro foi a data que realmente parei. Então eu acho que... Só que eu não parei de beber, né? Falei pra nutricionista também. Eu não sei se de repente tu parou. Não parei. Não, porque eu falei, ficar sem tudo eu não vou, né? Não, mas o meu foi assim, no primeiro dia... Eu não tô comendo massa de noite. A primeira coisa que eu falei pra ele foi, olha só... Tá ótimo. Quanto? 1.640 calorias, fechou. Tá aí a garrafa de vinho. Uma por semana aí, né? Daí ele falou, irmão, uma garrafa por semana aí, nós vamos ter que, de repente, assim, ó, como é que tu fica com uma tacinha? E eu, não bota! Entendeu? Eu já vou dar negócio, vai me tirar vou dar uma taça? Não, vou botar 3, então. Daí eu falei, 3. Eu falei, cara, vamos se adaptar, vamos aos poucos. E ele, vamos... Foi num processo de negociação. Recalculando. Recalculando. Agora vocês têm que saber o seguinte, que a idade que vocês estão é uma idade super importante para começar uma reeducação alimentar internamente e uma reeducação física. Sim. Porque com o passar dos anos a gente vai precisar muito disso para continuar vivendo tranquilo e bem. Porque eu sou de uma geração em que as pessoas nunca se preocuparam com a saúde, com nada, né? Exercício físico não existia. Mas por quê? Não tinha tanto carro, era comum tu andar a pé. Era muito comum tu andar quilômetros. Usavam o cérebro. Sim, assim, pensava. Eu ia para o colégio com uma amiga, eu passava na casa de uma amiga, pegava ela e ia para o colégio a pé, que era super longe do meu colégio, e a gente ia a pé, numa boa de manhã. Hoje em dia não dá mais para te fazer isso. Então, mudou, assim como a comunicação mudou, a forma de vida dessas pessoas mudaram. Então, vocês, principalmente, têm que já começar bem mais cedo a fazer esse pensamento para chegar na maturidade tranquila. Tu fizeste, Mireia? O quê? Como é que foi tua rotina no sentido que tu pensava? Porque como é que chega na tua idade bem assim? Viramos o jogo. Passou a ser um entrevistador. Nós viramos o jogo. Não, é que agora tu deixou todo. É que agora tu deixou toda a audiência curiosa. O cara tá assistindo nesse momento. O cara olha pra mim, Bobão tem 38 anos. O que importa é como é que chega aí, entendeu? Talvez o início do caminho seja aqui, mas é aí que é o curioso. Não, eu acho que assim, eu nunca gostei de comer gordura, né? Mas sempre, como eu sou ansiosa, eu sempre fui muito do doce,
né? Qualquer coisa que eu tinha que resolver, eu tinha coisas para fazer, não sei o que, vai no doce. Mas eu continuava caminhando ainda um pouco. Aí depois comecei a dirigir, quando as crianças eram pequenas, eu tinha que levar no colégio, aqui e ali, aí já parei um pouco. Mas, ultimamente, aí eu engordei bastante, mas engordei bastante, o quê? 5 quilos a mais, 6 quilos a mais. E no início desse ano eu tive que fazer uma cirurgia um pouco grave, que a minha filha estava explicando que foi tipo uma bariátrica que eu tive que fazer, que é mais ou menos a mesma coisa que uma bariátrica. E eu emagreci 6 quilos, né? Então, a partir daí, eu comecei a mudar a minha alimentação, porque eu não consigo comer, né? Então, Tu é limitada em questão de espaço. isso. É isso, faz mais de um ano, porque foi quando a gente foi para Gramado no ano passado, que foi quando tu começou a sentir, né? Então, assim, ó, mas eu sempre pratiquei exercícios, né? Sempre fiz exercícios. Nunca comi tanta porcaria, nunca, fora os doces, eu nunca comi, eu sempre comi pouco, assim, não sou da comida. Eu amo cozinhar, amo uma mesa cheia, amo fazer uma mesa Pros assim, outros. ó, para os outros. Quando eu sento para comer, eu não tenho vontade de comer. E não sei, acho que também pelo jeito da pessoa, eu sou uma pessoa muito ativa, muito alegre, muito italiana. Então, adoro um desafio. Quando eu tinha 50 anos, que eu troquei tudo a minha vida, né? Porque eu não admitia que alguém me chamasse de velha. E aí que eu troquei tudo, né? Tu acha, então, que o segredo é equilíbrio e consistência? Com certeza. Com certeza. E assim, como a gente tem ouvido nessas 3 temporadas, recebido bastante gente e aprendido muito com as pessoas, o que eu entendo bastante também é que a velhice, ou a idade, ou a maturidade, ela é todos os dias, né? Então, assim, é agora que a gente tem que pensar no amanhã. Não é amanhã se preocupar com amanhã. Tem que ser agora. Né? Então, é o presente, é o que está acontecendo e é o que vai refletir das consequências que a gente vai ter lá na frente, né? E acho que esse aprendizado principalmente vem da gente ouvir as pessoas, tudo que as pessoas trazem aqui. E tu viu sabe? como é importante o poder da influência, né? Porque uma influência desse médico, né, no momento certo, Sim. serviu para eu não precisar ter que passar por um grande susto para começar a tomar a mudança, que é isso que tu falou, né? A gente vai indo, e deixa para amanhã o que eu deveria ter feito lá atrás. Talvez eu só tivesse tomado qualquer tipo de atitude numa emergência de hospital, num ataque cardíaco, não é, sabe? Numa coisa mais grave, que se Deus quisesse eu teria uma outra oportunidade, mas aí agora vou ter que acordar. Então, assim, continua influenciando positivamente pessoas, né? Não é sobre isso? Então, eu acho que esse podcast, e isso me dá muito orgulho, olha que responsabilidade que, de fato, ele tem para várias gerações. Para todas as gerações que a gente está conversando aqui. Né? Talvez a gente pegue aqui uma geração Z que ainda não entenda, e eu não julgo que ela não tenha maturidade ainda de vivência para entender a necessidade de ver esses valores aqui, mas tem uma entrega importantíssima essa parada, sabe? E a gente é responsável pelo aquilo que a gente gera e impacta as pessoas. Né? Isso mesmo, a gente é responsável, que nem uma frase que agora esqueci. Agora falou a palavra responsável. Por aquele que cativa? Por aquele que cativa do Pequeno Príncipe, né? A raposinha falando. Não, e eu acho que é bem sobre isso, a gente trazer essa consciência, poder inspirar e poder transmitir essas informações para quem quer que seja, para quem quiser ouvir. Porque eu acho que também a maturidade, ela traz isso. Às vezes as pessoas estão falando ao nosso redor, só que a gente não está ouvindo. Então, assim, a paciência, o aprendizado, o cuidado, a escuta, vem com o tempo também. Sem dúvida. Eu acho, né? Não quero ser preconceituosa com as novas gerações. Porque agora, hoje em dia, eu escuto muito mais, apesar de eu sempre ter sido falante, hoje em dia eu escuto muito mais do que falo. Porque eu acho que eu consigo entender as entrelinhas da pessoa e poder ajudar em algumas coisas, né? De falar,
aconselhar, porque muita gente me pergunta conselhos, né? Vem na internet, assim, as coisas que eu posto e me chamam para dar um conselho. Isso é muito grave, grave não, isso é muita responsabilidade, sabe? Porque como é que tu vai dar um conselho para uma pessoa que tu nunca viu? E tu tem que dar o conselho, porque ela te pergunta, se tu não responde, ela te xinga às vezes. E vocês sabem, é verdade. E vocês sabem, gurias, que talvez por ser um inquieto, um dos pontos assim que eu preciso também trazer num processo de mudança e de evolução é muito fácil eu ter colocado uma meta de passar aos 40 anos de idade na minha melhor versão. Digamos que... O que é a minha melhor versão, né? O que é, de fato, a melhor versão do Vitão? E outra, o ser humano é um eterno insatisfeito. Com certeza. Eterno insatisfeito. E aí, como é que a gente ajusta e entende melhor essa balança? Com né? a estrada que tu tem que trilhar. Entendeu? Vem cá, e aí? Então, talvez eu precise ajustar psicologicamente e regular essas minhas expectativas exageradas ou grandes feitos, ou, sabe? Então, assim, tem muita coisa para se trabalhar para eu chegar nos 40 anos, de fato, na minha melhor versão. E não é só o exercício físico. Isso é certo. Não é só. Não é só exercício físico. Einstein não fez tantas coisas bem mais maduras? É verdade. Então... Não, e assim, ó, eu acho que também isso tem muitos dos significados que a gente dá. Eu acho que os significados que a gente dá para as palavras, para os momentos, para as pessoas, isso muda também, conforme a gente vai mudando, né? E falando assim em significados, eu tenho certeza que isso a gente vai reconstruindo e editando, né? As frases da nossa vida. Para ti hoje, qual é o significado de sucesso? Eu vou te dizer que é viver feliz, sabe? É tu estar com a tua vida em equilíbrio em várias áreas, sabe? É tu não deixar pontas soltas de coisas que vão te trazer de alguma maneira estresse em algum momento. É uma construção daquela poupança que eu digo, onde cada moedinha que tu colocas ali, elas são moedas de ouro de várias áreas que fazem parte do teu dia a dia na tua vida, que em algum momento tu com a consciência tranquila, não ter deixado pontos soltas, tu vai lá e tem então, né, um cofrinho para quebrar e aproveitar a vida de fato. Porque eu acho que sim, a gente vive o processo, aprende a gostar, ser feliz e amar o processo, mas eu não sei se é porque eu estou indo para os 40 anos de idade que eu acho que a vida ela vai ser aproveitada mais para a terceira idade mesmo. Eu tenho essa visão, até porque sabe? tu vai entrar no Zenta e não vai mais sair. E não vou mais sair. É o último INTA. São os últimos INTAs, né? E isso é muito significativo para as pessoas. Se não é para algumas, deveria ser. Porque depois que a gente entra no Zenta, a gente começa a pensar diferente. Mas não sei se eu gostaria de ir muito além não disso. Também não. Né? Que disseram, né? O Google diz que já nasceu a geração que vai viver 300 anos. Uau! Que 300? Aqui, negócio de nanotecnologia e tal. Eu acho isso uma declaração complexa e eu não sei se eu acho muito... eu acho uma declaração um pouco... sensacionalista demais, tá? Mas tira o sensacionalismo e traz na ideia de possibilidade. Sim, de medicina, né? Porque de assim, cuidar das crianças se movimentam menos. Viver muito sem qualidade não vale a pena. Não vale a pena. Eu acho que Deus ajustou a linha do tempo das pessoas da maneira como tem que ser, entendeu? Nasce, cresce, evolui, sabe? Multiplica E outra questão, assim, que eu costumo fazer essa pergunta muito mais para mulheres, vai ser a primeira vez, eu acho, que eu pergunto isso para um homem, mas eu acho que é de extrema necessidade também. Responsabilidade. Não, sobre os teus papéis, né? Como que tu faz a divisão, assim, qual que é a tua satisfação em relação aos papéis que tu desenvolve, tendo sucesso no teu negócio? Porque às vezes a gente tem que abrir um pouco mão de algum papel que a gente exerce, né, para focar mais em alguma coisa. Por exemplo, o teu foco durante 2 anos foi a ProHub. Como que tu gerencia e lida e qual o teu nível de satisfação em relação às outras áreas? Fui quase um coach agora, viu? Foi. Assim, no fundo,
quem acaba sofrendo com os excessos de atenção e dedicação não é tanto a pessoa em si, mas são as pessoas que Ao tu redor. cativou. Ao redor, né? Então, assim, obviamente que a família sente, obviamente que a família mais próxima dentro do meu núcleo familiar acaba sentindo, mas eu entendo que, de certa maneira, essa construção, né, que a gente fala para conseguir aproveitar melhor no futuro, e quando tu encontra as pessoas que querem seguir essa estrada contigo, existe companheirismo, né, aperto de mãos, vamos juntos, mas eu acho que, assim, eu não quero pagar de que eu abdico pelos outros, não é isso. Mas eu acho que a partir do momento em que eu me entrego um pouco mais pela ProHub, pensa que hoje a ProHub tem uns 28 colaboradores, né? É um time de 28 pessoas que também tem irmãos, esposa, filhos, etc. Então, É uma rede. é uma rede gigantesca, sabe? Então, assim, eu falei há pouco tempo que uma das coisas que me deixava feliz e que me alimentava eram pessoas, o sucesso das pessoas, pessoas felizes em volta. Então, se o negócio está indo bem, as pessoas que trabalham comigo têm sucesso, acreditam no futuro, estão evoluindo, cara, isso me retroalimenta de alegria e felicidade, e eu acho que faz parte do caminho, assim. Muito bem. Gostei. Tudo bem. Gostei. Bom, então nós já estamos agora chegando ao fim. Então a gente quer saber, estamos em 2024, só para contextualizar quem está nos assistindo em outro ano, né? Porque isso pode existir hoje em dia. 38. Hoje nós estamos com 38 anos, talvez a gente assista esse episódio quando a gente estiver com 100, né? Talvez. Ou com 300, de acordo com Meu o Google. Deus! Não. Quais são, e nós vamos deixar isto gravado para assistir isso no final de 2025, antes dos nossos 40 anos, que vai ser em 26, certo? Tá, peraí que eu vou me posicionar aqui. Que é pra eu me orgulhar de mim. Isso. Vamos se preparar. Vamos se preparar. Quais são os projetos para os últimos INTA, para 2025? Tem grandes projetos ou é manter o que já está acontecendo? Viajar mais, tá? Isso é um grande projeto, porque o que acontece? De tudo isso que a gente falou, que a gente abre mão por outras coisas, uma das principais delas, que eu abri mão, e essa eu sinto muita dor, porque eu acho que o tempo não volta nesse sentido, é conhecer lugares. Eu amo pessoas, eu amo lugares, eu amo pegar o carro, eu amo sair e tudo mais. Então eu viajei muito pouco. Viajei muito Rio Grande do Sul pra caramba, viajei nossos países vizinhos aqui, hermanos, mas sempre que teve um convite ou para ajustar uma viagem, sempre ficou em segundo, terceiro, quarto, quinto, 10º plano. Não né? te esquece que tu só vai fazer 40. Mas, Tem muito caminho pela frente. Tem um longo caminho pela frente. Mas isso... Tu pode viajar, tu É pode... a Mas meta. por isso que eu tô num processo de mudança, sabe? Aham. Porque tu imagina, vou pra Itália, estamos falando da Itália, eu vou pra Itália 1º de abril, né? Então eu espero quando eu ver isso daí poder me lembrar como foram meus dias na Itália. Vou pra Itália, passar 16 dias na Itália e eu quero caminhar pra caramba, eu quero ter saúde pra ir de um ponto turístico a outro, não reclamar depois dos pezinhos, sabe? Ou então sentir a dorzinha nos pés feliz, que deu tudo certo. Então eu entendo que tem esse tempo pela frente. Isso é uma coisa que eu quero muito ajustar. Eu quero criar essa consciência de manter um equilíbrio de mente e corpo. Acho isso importantíssimo. Tentar melhorar um pouco mais essa balança de tempo de dedicação ao trabalho, família e a mim. Né? Aí vamos essa história da solitude que eu não entendo muito bem, mas também é uma coisa que eu quero experimentar e ver como é que isso funciona. E... eu acho que a ProHub, aí, que minha filha, né? Aí a Siri, ó. Eu acho que isso nem é uma filha, isso é uma família. É né? uma família gigante. Eu tenho outros planos, assim, de crescer ela de um lado que é uma coisa que é uma grande paixão, que é a parte de nós sermos também geradores de conteúdo, né? Hoje a gente praticamente é um meio para que essa comunicação aconteça, a gente quer ser fim também, sabe? Então, um dos projetos aí para o futuro é a gente ter, de fato, um canal de comunicação forte, multiconteúdo próprio. Isso é um baita desafio, vai ser uma
Tá Vai ser registrado. uma alegria gigantesca de Tá fazer registrado os isso. projetos. Muito legal, buscar bons nomes, pessoas bacanas também, sabe? Que, de fato, entreguem conteúdo relevante para as pessoas, né? Eu quero falar sobre saúde. Acreditem se quiser. Perfeito. Legal. Olha como a gente muda, né? É. Isso é muito louco, muito louco. Vitor, prazer te receber. Nós temos que fazer uma pausa no tempo Como pausa, para falar dos nossos apoiadores. pode falar. Temos apoiadores! Sabe que isso aí é fantástico, né? E nós queremos mais. Isso! Nós queremos mais Faz o apoiadores merchandising pra nós, aqui. faz o O merchandising pra negócio é o nós, Vitor. seguinte, Olha eu assim, ó. imagina que isso daqui é um formato de comunicação genuíno e verdadeiro, tá? Isso impacta as pessoas. Aqui tem mensagens reais que vão lá na unha, sabe? De todo mundo. Então, assim, tu imagina a tua marca estando comunicando isso, atingindo e alcançando essas pessoas. Isso realmente tem importância, isso realmente tem impacto. As pessoas que assistem isso aqui formam junto com esse programa uma comunidade de valor. Tá? Faça parte dessa comunidade de valor, apoie isso. Tá? Então vem aqui junto com os parceiros que já tem hoje. Nós temos aqui hoje 2 parceiros, tá? Que é a Castelamare da Vinícola São João, tá? Que é de Farroupilha. E Essa eles aqui é minha, não? Elas são gaúchos, né? Uma empresa de Farroupilha, e eles são meus parceiros há muitos anos, né? Até porque não tem nada melhor do que Ah, não brindar a vida, né? brindar a vida vale. Brindar a vida é E fundamental. falando também em brindar a vida, nós temos a Bevita, que é uma das nossas parceiras, já uma parceira bem, mais quase uma patrocinadora, mais ou menos assim, né? Que eles cuidam, porque nós cuidamos, nós fomos cuidados e agora a gente cuida, né? Então, eles são assim, tu precisa de alguma coisa, liga para a Bevita vai lá e resolve os problemas, manda um cuidador, manda um daqueles Fisioterapeuta. de Ocupacional. ou perdi as palavras. Tá, mas o que é a Bevita? A Bevita é uma empresa de saúde, né? É uma empresa que cuida, ela ajuda as pessoas a serem cuidadas. Então, a Bevita, assim, se tu quebrou, que nem eu quebrei o pé agora, alguns meses atrás, eu fiquei impossibilitada. Só que eu tenho uma rede por trás. Mas se eu fosse sozinha, eu não teria quem me cuidasse, quem me ajudasse a tomar banho, quem me ajudasse a alcançar uma comida, me deixar tudo prontinho, porque eu tive que ficar imobilizada. A Bevita vai e providencia isso. Outro exemplo. Antes a gente chamava a enfermeira, agora a gente liga pra Bevita e elas entendem a nossa Eles necessidade. sabem a Mano. nossa necessidade Até total. porque Fantástico. são profissionais selecionados daí. Sim, e Fantástico. eles são da área da saúde. Os donos, os criadores da Bevita são da área da saúde. Outro dado que é bem importante, que a gente pode trazer no contexto da Bevita também, antes de encerrar, é que existem estudos, e a Mireia vai saber falar porcentagem, porque ela é bem estudiosa nesse assunto, que a sociedade, que isso tem a ver com o nome do podcast também, que pessoas idosas estão aumentando em número. Em 2050, nós quase dobraremos, né, o nosso 60 mais, e a nossa pirâmide agora já que inverteu, e eu estou fazendo como é que se diz? Uma matéria para revista, aonde que eu falo que a nossa pirâmide virou um cogumelo. Até Né? porque cada vez mais as pessoas idosas, elas estão ativas. Muito. E às vezes estão em casas e querem morar sozinhos. Não precisam morar com os filhos, mas às vezes precisa de ajuda para tomar um banho, para ir num mercado, né? E isso também chama-se cuidadores. Cuidadores não são somente aquelas pessoas que estão cuidando de alguém na cama. Não. Também são pessoas que estão acompanhando para cumprir a rotina, sabe? Nisso a Então, Bevita saber. trabalha bem legal. Profissões do futuro, né? Profissões do futuro. Perfeito. Vitor, prazer te receber. Eu também achei muito legal. Eu que adorei o convite de Adorei. vocês. Adorei. Como eu falei sempre todos os lados, mas olha, eu gostei bastante de trocar uma ideia com vocês. Não, aqui. era uma coisa assim bem descontraída, um Muito. bate-papo muito descontraído. E né? tu de transitou vocês é super bem maravilhoso. entre entrevistador e entrevistado. Tu achou? Sim, ele me Então, entrevistou gente. também, né, gente? Claro que sim. E aí o negócio é o seguinte, agora eu tenho um compromisso, né? Que é
fazer um episódio do ProHubCast, que é um podcast que acontece esporadicamente com pessoas especiais pra gente conversar. Eu quero escutar a história de vocês, né? Sim. Deixar guardado também pra Isso é 2027. verdade. 2026, que é os nossos quarentão. Ah, é, o 26 ou o quarentão. Ah, isso aí. sim, ano que vem é 39. Isso. 39 no ano que vem. Bom, então hoje nós vamos ficando por aqui. Vitor, parabéns Obrigada. pela história, pela Obrigado, trajetória, pela inspiração, né? Por estar inspirando as pessoas, por dar voz às pessoas também. Muito obrigada. Obrigado. Isso aí, semana que vem estamos de volta. Toca pra virar ouro, e ó. Ui, não, tem que tocar nela, que ela vira ouro. Ah. Sabe que no primeiro, eu vou só contextualizar bem rapidinho, Conta a bem rapidinho. Na primeira temporada, na nossa primeira temporada deve ter sido o episódio 3, a gente nem sabia muito o que estava fazendo ainda. A gente chamou uma astróloga que tinha um mapa na tela. Nós vamos fazer isso esse ano também, de novo. Vamos agora no fim do ano. Agora na terceira temporada. Uma astróloga, e ela disse que o mapa da Mireia, quando ela olhou, ela fez... Meu Deus, esse teu mapa é de muita prosperidade. Tudo que tu toca vira ouro. Todo final de episódio eu digo pra ela, toca. Vamos ver se eu viro ouro, né? Mas vem cá, hein? Quem é essa astróloga aí que eu quero ver? Se ela vê algo assim, vamos lá, a gente tem que E é bem começar. legal, ela vê bem umas legal. coisas bem estranhas. Ela falou do Bem meu mapa estranhas. astral. Ela falou do meu mapa astral, umas coisas que eu nunca tinha visto. E ela começou a falar, descrever. Eu digo, opa, sou eu, essa aí sou eu, sabe? Aí tu tem que dar o quê? A idade de nascimento? É só isso? E a Não, data? Data de nascimento e hora de nascimento. Data e hora de nascimento. Entendi. Vou ter que pesquisar. Então tá, gente, ó. Beijo. Até a próxima Beijo pra semana. vocês. Tchau, tchau.